Olá pessoal, Visionários da Fé mais uma vez aqui, né? Fazendo esse vídeo maravilhoso, levando a palavra do Senhor para você, pregando um vídeo, né, Thiago? Com certeza, estamos de volta aqui para abençoar a vida de vocês. Ricardo Freitas falando E Thiago. segue a gente no Instagram, pessoal. Vai lá também no Instagram, também tem os Visionários da Fé no Instagram. Também estamos no TikTok, estamos no QI. Estamos em todas as plataformas possíveis e cabíveis, né, Thiago? Com certeza, alcançar o máximo de pessoas. Isso, porque a gente quer levar a palavra de Deus, né? É o mais importante aqui, a gente está fazendo aqui por amor, para levar a palavra de Deus, né? E para fazer a obra do Senhor, cumprir o ID, né, Thiago? Com certeza. Essa semana, pessoal, a gente vai fazer uma pregação bem impactante, né? Vamos falar sobre o exemplo de José. O nome da pregação da semana, Thiago, é o exemplo de José. O exemplo de José. José, você já deve ter escutado a história de José mais de 1 milhão de vezes, né? Com certeza. Que foi vendido pelos irmãos, é mais o quê, tererê. Só que hoje vamos destrinchar e vamos falar, comentar coisas que talvez você nem percebeu quando você escutou a pregação ou até mesmo assistiu o filme, né, Thiago? Verdade, tem muitos detalhes aí escondidos na história de José que às vezes as pessoas deixam passar despercebido, né? Percebido, é verdade. E vamos começar pelo primeiro versículo, né? Que é Gênesis 37, capítulo 37, versículo 4, certo? Tá bem assim, ó, o versículo. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eu estava comentando com o Tiago sobre esse versículo, e esse versículo é tão impactante, tão, sabe, mostra, tem riqueza de detalhes, Thiago. Por exemplo, a inveja é o primeiro detalhe. A inveja. Às vezes a pessoa começa a lhe tratar mal, Thiago, e você não entende porque a pessoa está lhe tratando mal. Ela para de falar com você, ou então começa a falar com você, sabe, rispidamente. Por quê? Porque ela sente uma inveja de você, né, Thiago? E consequentemente começa até a perseguir essa pessoa. Verdade. Começa a puxar o tapete dessa pessoa, né? Então a inveja é algo mortal, velho. Olha o que o Thiago acabou de falar. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Bastante. O que pastores perseguindo outros pastores, porque você fica bem claro aqui, porque os irmãos, olha a riqueza de detalhes, os irmãos, os próprios irmãos de José o perseguiam pela inveja, porque o pai dele amava mais a José do que os outros. Às vezes é o que acontece dentro da obra, de um pastor perseguir o outro, de um padre perseguir o outro, ou de um irmão perseguir outro irmão. Para de falar. Eu estava assistindo um vídeo, né, uma pessoa falando isso, e isso é verdade. Sabe o que acontece, Thiago? Tá aqui, né? Tiago é um homem de Deus. E eu começo a sentir inveja de Tiago. Primeira coisa que eu faço, Thiago, é inventar uma briga com você. Inventar uma briga. Ou então, outra pessoa que não conhece Tiago, eu falo mal. Olha, Tiago não presta. Começa a vender outro tipo de Thiago para as pessoas, né? Muito bem. Tiago não presta. Olha, Tiago, não anda com o Tiago não. Olha, o Tiago fez isso comigo. Aí a pessoa conhece o Tiago e fala assim, poxa, Tiago, fulano falou isso de você, nem parece, não tem nada a ver com você. É assim mesmo, né? Não tem nada a ver com você. Eu percebi realmente que a pessoa tinha inveja de você. Olha esse versículo. Os irmãos de José, eles tinham inveja de José. E não te interrompendo, Ricardo, você viu quando fala os irmãos de José. Então se a gente trocar em miúdos e esmiuçar bem, deixa claro que são as pessoas mais próximas de você que vão ter inveja de você. Você vê que os irmãos dele, do mesmo sangue, começaram a ter inveja e fizeram o que fizeram com ele. Então deixa bem claro que não só as pessoas da sua família, mas as pessoas mais próximas de você, que estão perto de você, são aquelas que vão ter inveja de você, vão fazer de tudo para puxar o seu tapete, lhe perseguir. Alguma coisa ela vai ter que fazer para ver você, não ver você do jeito que você é, mas destruir quem você é, né? Porque a pessoa, talvez a pessoa que tem inveja, ela não quer ter as coisas que aquela pessoa tem, mas ela quer ser aquela pessoa. Isso. Ela quer ser a pessoa. Às vezes também, porque a pessoa conquistou algo, ela não quer passar por aquilo que a pessoa conquistou, o processo. Então ela vai lá e começa a perseguir a pessoa e dizer que a pessoa não presta, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, porque ela não quer passar os desafios que aquela pessoa enfrentou. Entendeu?
E daqui bem claro, José, ele era um homem, não somente um bom filho, não somente um bom filho, como também era um homem de Deus. Você vê que quando você lê o versículo, você percebe que José, ele fazia tudo que o pai fazia o quê? Mandava. E os irmãos não. Ah, ele está se achando, ele está se achando. Só dizem isso. É a mesma coisa que acontece no nosso cotidiano hoje. Às vezes você faz o certo. Você começa a fazer só o certo. E as pessoas que fazem o errado, elas passam a lhe perseguir. Elas se sentem incomodadas, né? Porque elas sabem que tem condições de elas serem certas também. Mas quando ela vê uma pessoa que é correta, justa, ela fala, puxa pra lá. Isso acontece muito em empresa, né, Ricardo? Isso. A pessoa trabalha certinho ali, aí fala, tá puxando o saco do patrão. Mas não, é porque ela não faz aquilo ali, ela não é justa lá no trabalho dela. Então ela disse que aquele rapaz ali tá puxando o saco do patrão, mas não é isso. Ele não tem ele é uma pessoa de caráter e ele é justo. Então aqueles que é injusto se incomodam com o injusto, né, Ricardo? Com certeza, Thiago tocou sempre na ferida. Eu nem tinha comentado isso com o Thiago e eu vou falar isso agora. Nem tinha comentado com ele. Porque esse é o diferencial de José. Independente a quem ele serve, ele olha para a pessoa a quem ele serve como se fosse a quem? Ao próprio Deus. Às vezes, Thiago, o patrão é até perturbado. Que é assim que eles pensam, né? Ah, a pessoa é perturbada. Perturbada por quê? Ah, porque ela serve a outros deuses. Meu filho, não quer dizer que a pessoa é perturbada não, pelo amor de Deus. Você não respeita a fé da pessoa não, hein? Aí chama a pessoa de perturbada. Imagina. Chama a pessoa de perturbada, você é perturbada, rapaz. Deus nem fala isso. Deus fala assim, ó, tá escrito lá no versículo, Thiago. Fazei tudo como se fosse pra mim. Deus não fala assim, fazer tudo como até que pro perturbado. Não, negativo. José, ó, o versículo depois que eu vou falar aqui agora, que é Gênesis 39, versículo 3, fala bem assim, ó, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha o testemunho de José. José, com certeza, Thiago, chegou lá na casa de Potifar e tinha várias o quê? Imagens. E não era imagem pequena não, viu? Porque naquela época as estátuas do Egito era tudo bem feita. A idolatria no Egito reinava, né? Era deuses disso, deus daquilo outro, né? Tantos deuses que tinha no Egito. Entendeu? Outras palavras, era vários deuses. Imagina a cabeça de José quando chegou lá. O que é isso aqui? Vários deuses. E José, se você for ver, em momento nenhum ele criticou a fé de Potifar. Exatamente. Nunca ele foi de contra a fé de Potifar ou a fé de Faraó. E nem mudou o relacionamento dele com Potifar, porque Potifar era idólatra, né? Olha pra isso que Tiago acabou de falar. Ah, ele é perturbado. Por que ele é perturbado, menina? Ah, porque ele serve a outros deuses. Oxi! Cada um tem um livre-arbítrio, nem Deus condena ninguém. Olha a palavra. Olha o versículo. Pelo contrário, José olhou para Potifar e serviu Potifar como se estivesse servindo o próprio Deus. E Deus o honrou. Foi o que a gente acabou de falar aqui agora. Ele faz o certo e a pessoa que está olhando de trás começa a criticá-lo. E foi o que aconteceu com José. Se você for ver a história de José, a primeira coisa que aconteceu, a mulher de Potifar tentou destruir José. Porque queria que Deus faça o quê? O errado. E ele disse não, né? E ele se disse manteve não. fiel e íntegro diante de Deus, né? É por isso que às vezes tem gente, Ricardo, que está dentro das igrejas, já tem anos na igreja, né? E às vezes vai convidar a família, quer falar de Jesus para a família, e a família não dá ibope. Mas sabe por que a família não dá ibope a você? Por causa do testemunho. Isso. Testemunho de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer ver uma coisa que salva pessoas? É o seu testemunho. Não é porque você bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja domingo de manhã, não. Mas é o testemunho que você dá em casa, no trabalho, com a sua família. É isso que as pessoas... Foi isso que aconteceu com José. Potifar viu o testemunho de José, que mesmo ele em uma terra idólatra, ele se manteve íntegro. Não é porque ele servia a Deus, ele estava numa terra idólatra, que ele maltratou as pessoas que eram idólatras no Egito. Ele serviu com todo o amor dele, como se estivesse servindo para Deus, como o Ricardo falou. Então essa é a importância de você dar testemunho. Você, cristão que está me assistindo aí, você é um outdoor do Senhor Jesus na terra. Você é um outdoor do Senhor Jesus. Então você tem que levar essa propaganda do Senhor Jesus com as suas atitudes, com o seu falar,
com o seu agir, com o seu comportamento, com as suas escolhas. Então você tem que priorizar, você tem que prestar muita atenção quem tem sido você. Pelo menos quem é você diante de Deus. Porque isso que é importante, porque isso foi que mudou a vida de José. Porque se a pessoa, se José chegasse lá no Egito, na casa de Potifar, e fosse todo cheio de peito de pombo, não, você é idólatra, o meu Deus que é o meu Deus. Você é maldito. Imagina. Ele ia morrer e não ia ter vivido o que ele viveu. Tá entendendo? Então preste atenção quem tem sido você diante de Deus. Olhe para dentro de você e veja por quem eu tenho sido. Será que você não tem sido um evangélico? Porque é evangélicos que são assim. E outra coisa, tem gente que fala, fulano, eu sou evangélico. Me mostre na Bíblia onde tem a palavra evangélico. Não existe. Existe cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos, né, Ricardo? Isso. É o que, ou seja, você é um espelho de quem foi o Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que ser. Como José foi. Né, Ricardo? Isso aí mesmo que o Thiago acabou de falar agora foi para fechar o caixão. Olha como que o Thiago ele fala da passagem em termos de dar o testemunho. José, ele dava o testemunho ao ponto que o próprio Potifar falou, não, seu Deus te abençoa. Potifar teve que reconhecer, né, que Deus era com José. Que era com José. Ele, mesmo ele tendo vários deuses, ele foi lá e falou, não, seu Deus realmente lhe abençoa. E o pior de tudo, que Moisés não teve paz na casa de Potifar, nem na prisão. Verdade. Nem na prisão, coitado, ele Luta teve paz. em cima de luta. Luta por cima de luta. É como diz aquele meme, né? A vida do cristão é de luta, é difícil. Né? E você vê que ainda assim, mesmo na prisão, José, ele fez como se tivesse feito, fazendo para Deus. Deu testemunho lá na prisão também, né? Às vezes é isso que falta em você. Você fazer o melhor. Mesmo que não seja para Deus, mas é para você. Para que você dê um bom testemunho. Para que você seja, sabe, louvado pelas pessoas. Porque quando a pessoa faz o bom, o bem, o certo, ela vai receber duas coisas. Ou a pedrada. Quer falar mal, você sentir inveja. Ou então, ela vai receber a bênção. As pessoas vão falar bem dela. Vamos falar dela, porque ela é uma mulher que faz o certo, que procura fazer o certo, a justiça. Ela é uma pessoa justa, entendeu? Esse é o importante do exemplo de José. Por isso que hoje pregamos sobre o exemplo de José. Às vezes a pessoa não pega o exemplo de José, Thiago. Pega o exemplo de Rúben, que foi lá e traiu o próprio pai. Né? Pega o exemplo de Judá, que foi lá e não cumpriu a palavra dele. Quando você lê o versículo, você vê isso. José não cumpriu a palavra dele. E Rúben fez o quê? Traiu o próprio pai com a própria mulher do pai. Olha como é a diferença entre os irmãos. Os mais velhos, que era para ensinar, é o que traz a maldição. Até isso tem a expressão. As pessoas também, Thiago, têm anos de igreja. Anos. E acabam se corrompendo, levando, sabe, a pior coisa para as pessoas. A maldição, trazendo, sabe? Porque quando das vezes tem que se, por mais tempo que você tem que ter com Deus, você tem que se apegar mais a Deus. Pelo contrário, parece que a cabeça muda. Parece que não estou esperando, não estou aguentando mais esperar, não, vou fazer algo errado. Né? Se acha que são super-homens, né? Que são imunes a qualquer tipo de coisa que aconteça no mundo. E quanto mais, como você falou, quanto mais você está ali anos na igreja ali, mais você tem que redobrar sua atenção. Né? Porque o Senhor Jesus até adverte, né? Que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então é você mesmo que tem que prestar atenção, quem tem sido você. Né, Ricardo? Com certeza. A indicação do filme hoje, o nome do filme é Os Valentes, né? Que vai contar a história de 5, se não me engano, são 5 homens, que vai contar a história de cada um e de cada forma que ele vê e olha para Deus, né? Que é o importante que estamos falando aqui hoje, qual é o exemplo de José, não é isso, Thiago? Com certeza. Bom, assistam esse filme, pessoal, mas assistam com um olhar espiritual. Ricardo, eu não tinha nem programado nada, mas eu lembrei de uma coisa aqui agora de José. Que você vê que José teve sonho que todos os irmãos dele se prostravam diante dele, né? Uhum. Tá em outro ensinamento que a gente não percebe, de manter a boca fechada. José foi lá, eu tive um sonho que vocês todos se dobravam para mim.
Mas se ele não tivesse ficado calado, nada disso teria acontecido com José. Ele não teria sido vendido como escravo, não teria sofrido. Tudo bem, como foi como eu falei no início, que até o que dá errado na sua vida, Deus usa isso para te abençoar. Mas às vezes tem coisa que Deus revela para você que é só para você. É você e Deus. Fique com aquilo para você. Fique com aquilo para você e viva. E desenvolva a sua intimidade com Deus. Eu não tinha nem programado isso agora, veio isso aqui na minha mente agora, mas para abençoar vocês. Muito bom, muito bom. Pessoal, dá um like aqui embaixo, curte, compartilha se vocês gostaram dessa pregação. Dá essa força pra gente, né? Curte, compartilha e segue a gente em outros canais que também temos aqui no nosso aplicativo. Tá certo? Valeu, até a próxima semana.